Será que a contabilidade ainda vale a pena no ano de 2025? Você que estudou contabilidade, está considerando estudar contabilidade ou que se formou em contabilidade e ainda está na dúvida se vai ou não trabalhar na profissão? Tem essa dúvida porque tem visto a evolução da inteligência artificial, das automatizações de processos e aí fica se perguntando se realmente você vai ter espaço nesse mercado? Bom, se você tem alguma dessas dúvidas, eu venho aqui te dizer que esse vídeo é para você. Aqui eu vou trazer um panorama para você entender um pouco mais da minha visão e do que eu tenho visto no mercado contábil, para você conseguir entender um pouco mais desse cenário. Eu sou o Luiz, sou contador, sou empresário contábil e aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo, contabilidade, oportunidades no mercado contábil para você que quer se destacar aí na profissão. E aqui eu vou trazer uma opinião sincera para vocês, o que eu penso sobre a contabilidade, se ela vai acabar, se não vai acabar, se nós temos a oportunidade de ingressar na contabilidade e ter sucesso ainda, ou se realmente a gente não tem mais oportunidades como gostaríamos, como deveríamos dentro dessa profissão. Então fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos desbravar esse assunto que é um assunto tão importante. A contabilidade vai acabar, a inteligência artificial vai substituir o processo que o contador faz, a automatização vai fazer que não tenha mais a necessidade de termos profissionais atuando ali na contabilidade das empresas. E aí? Será que tudo isso é verdade? Será que tudo isso faz sentido? Desde quando eu estudo, desde 2013, ali, quando eu estava na faculdade, eu ouço dizer que a contabilidade iria acabar por conta da evolução tecnológica. Olha, que nessa época a gente ainda nem tinha a evolução tão grande da inteligência artificial no mundo dos negócios. Hoje a gente já tem essa evolução e ela está cada vez mais forte e a gente ainda tem essa fala da inteligência artificial substituindo a profissão contábil. Mas não se engane, isso não é de agora. Desde 2013, como citei para vocês, nós já tínhamos ali os rumores de que a contabilidade era uma das profissões que acabariam. Então, conforme a gente mostrou para vocês, nós temos diversas falas, matérias de que a nossa profissão seria substituída pelo avanço da tecnologia. Mas agora eu quero fazer aqui uma provocação para vocês. Será que isso faz sentido? Será que realmente nós seremos substituídos? Será que não vai mais ter necessidade de ter um profissional contábil? Será mesmo que não vale mais a pena estudar contabilidade? Vamos trabalhar com outros tipos de mercado, com marketing, com vendas e não vamos mais trabalhar com contabilidade porque essa é uma das profissões que estão na lista de extinção das carreiras aí na contemporaneidade? É isso que a gente vai entender profundamente agora. E vamos lá, a gente precisa começar esse papo de uma forma muito centrada, porque a verdade tem que ser dita. A contabilidade já nada tem a ver com o que a gente conhecia de alguns anos atrás. Ela mudou consideravelmente. Já não se dá mais para trabalhar somente num método tradicional, onde você fazia somente lançamentos manuais, buscava ali caixas de documentos, ficava sempre mandando e pegando o documento lá presencialmente com seu cliente. Isso realmente mudou e mudou muito. Isso não permite com que você tenha escala e outras empresas contábeis já têm mudado isso para um perfil mais digitalizado, mais sofisticado, com tecnologia, e isso tem realmente feito com que profissionais da velha guarda que não se adequaram à evolução tecnológica fiquem um pouco defasados, menos acionados dentro da contabilidade. Mas eu queria te fazer aqui uma provocação, como eu disse para vocês. Nós vivemos num país onde a contabilidade é obrigatória e nós temos hoje um imenso índice de abertura de novas empresas mensalmente no Brasil. Vamos dar até uma olhadinha aqui, vamos ver quantas empresas foram abertas no Brasil no ano de 2025. Ó, empresas abertas no Brasil em 2025. Vamos ver quantas que nós temos esse ano somente, para você ter mais ou menos uma ideia. Vou pedir o time para colocar na tela aqui, mas olha só. Em 2025, o Brasil registrou um número recorde de abertura de empresas com mais de 1,4 milhão de novos negócios no primeiro trimestre. A gente sabe que as microempresas individuais, elas representam um percentual muito grande. Aqui na minha tela, inclusive, tem aqui esse dado. Ó, 78% desse total são empresas individuais, né? Mas vamos fazer aqui uma conta, vamos lá. Nós tivemos 1,4 milhão de empresas abertas e 78% delas são MEI, ou seja, 1.092 empresas, 1.092.000 empresas. Se a gente subtrair isso aqui pelo valor principal de 1.400.000, nós temos 308.000 empresas que não são microempresas nem empresas individuais. O que significa isso? Nós temos uma possibilidade, olha só nesse ano, a gente não está nem no meio do ano ainda, mais de 300.000 novas empresas foram abertas. E sabe algo em comum que todas essas empresas precisam? Contabilidade. Uma pessoa que entregue as obrigações acessórias, que faça o planejamento, que faça a abertura dessas empresas. Então, num primeiro momento, já vamos trazer aqui esse dado estatístico.
1,4 milhão de novas empresas, 78% sendo MEI, sendo que a gente também pode ganhar dinheiro atendendo os MEIs, e 308 mil pequenas e médias empresas, né, que não são microempresas individuais. Então, por aí nós já temos aqui um bom dado para a gente responder essa pergunta. Ainda vale a pena trabalhar com contabilidade? Se nós temos a obrigatoriedade de entregar a contabilidade, de fazer ali o fiscal, departamento pessoal para as empresas, registrar os funcionários, nós temos essa quantidade tão grande de empresas abertas, então nós temos uma demanda também muito grande de empresas para atender. Olha só, aqui a gente está falando somente do ano de 2025. Se a gente for brincar um pouco mais, ó, vamos dar uma olhada aqui e ver quantas empresas foram abertas em 2024. Olha só, 4,1 milhões de empresas, ou seja, 2025, 1,4, 2024, 4,1 milhões de empresas abertas no Brasil. Ou seja, novas oportunidades nascem todos os dias, novas oportunidades semanalmente. O que a gente precisa evoluir um pouco, e não é esse o tema do nosso vídeo, é como é que a gente pode alcançar esse tipo de empresa. Mas no primeiro momento, ó, olhando aqui para o ano de 2024 e para o ano de 2025, nós já percebemos um imenso mar de oportunidades em empresas novas sendo abertas todos os meses, todos os anos aqui no Brasil. E aqui a gente nem está falando das empresas que já estão estabelecidas, estamos falando só de novas oportunidades que surgem dentro da contabilidade para quem trabalha na área. E aí, pegando um gancho do que a gente vem falando aqui sobre a mudança na contabilidade, não é somente atender de forma mais tecnológica que vai fazer você mudar o seu jogo. Hoje, quando você se torna um contador mais consultivo, por exemplo, se ao invés de você só mandar os documentos de uma forma muito burocrática para o seu cliente, você ser mais consultivo, estratégico, analisar dados. Olha só como é que a gente analisa os dados aqui na nossa empresa de contabilidade. Vou mostrar para vocês aqui um dashboard que a gente desenvolveu. Olha só, mostrando custos, despesas, a lucratividade que aquele negócio tem mediante a análise de um período que a gente teve junto deles ali. Isso faz com que o cliente possa tomar melhores decisões e isso faz com que ele sinta no contador uma dependência maior, uma possibilidade maior, não somente um terceirizado, mas sim um departamento da empresa dele, né? Uma extensão da empresa dele fora lá das dependências da entidade. Então você, como um contador estratégico, como uma contadora consultiva, estratégica, você pode gerar essa percepção de valor. E como é que a gente consegue gerar esse tipo de conteúdo, esse tipo de gráfico, esse tipo de resultado para o nosso cliente? Justamente usando muito do que a gente citou aqui no começo do vídeo, que é a aplicação da inteligência artificial, que é a aplicação da automação tecnológica para pegar esses dados em tempo real nas bases que a gente tem dos nossos clientes, condensar tudo isso, preparar e gerar. Hoje a gente já está até gerando esse tipo de relatório automático dentro da inteligência artificial nas plataformas de desenvolvimento de dashboards. E além disso, não somente fazer esse tipo de relatório, mas também analisar esse tipo de relatório. Por exemplo, o Power BI, que é a ferramenta que a gente utilizou para fazer esse gráfico que você viu, já tem um módulo que faz, através de inteligência artificial, a análise dos dados que a gente coloca. Então a gente já tem essa possibilidade de consultividade como contador, como contadora. E aí tem um outro ponto, pessoal. Vamos lá. Será que vale a pena pelo salário? Vamos dar uma olhadinha também aqui, vamos dar um Google aqui, vamos pesquisar isso aqui. Vamos ver quanto que ganha, vou fazer essa pesquisa com vocês, ó. Quanto ganha um contador em 2025? Vamos dar uma olhada? Olha só, em 2025 o salário de um contador no Brasil varia bastante dependendo da experiência. A média salarial para contadores varia de 2,5 a 10 mil por mês. Contadores com mais experiência em áreas mais especializadas como perito contábil podem ganhar mais. Mas olha só, tudo depende de como você se posiciona. A gente tem aqui uma média considerando contadores que trabalham em escritórios, contadores que têm cargos internos, até mesmo contadores que trabalham por conta própria. Mas a verdade é que a possibilidade de ganho, considerando esse cenário que a gente acabou de trazer, nós acabamos de visualizar aqui alguns minutos atrás a quantidade de empresas novas abertas todos os anos no Brasil, no ano de 2024 e 2025. Se o seu objetivo maior é ganhar dinheiro com contabilidade, é ter mais dinheiro, você precisa pensar na possibilidade de empreender na contabilidade. Se você vai trabalhar para alguém, você normalmente vai ficar dentro dessa média, a depender de como é que você tem aplicado o seu conhecimento, como é que você tem se atualizado, qual o seu cargo. Você vai ser um analista, vai ser um assistente, vai ser um chefe de departamento. Isso vai contar muito para o valor que você vai receber ali dentro daquela proposta na empresa que você trabalha. Mas se você tem o objetivo de ganhar mais do que esse dinheiro aqui, mais do que 2.500 a 10 mil reais por mês, você precisa olhar para a oportunidade que existe nessa
grande quantidade de empresas que necessitam de contabilidade regular mensalmente. Por quê? Se você, por exemplo, a gente aqui tem um escritório de contabilidade, né? Sou sócio aqui do escritório de contabilidade, fundei aqui a Trinity Contabilidade Digital e quando a gente começou eu não tinha nenhum cliente. Eu comecei com a cara e a coragem, consegui o meu primeiro cliente e a gente assim começou a nossa jornada. Hoje nós temos uma equipe considerável, clientes por 19 estados do Brasil e temos hoje um bom reconhecimento financeiro e também de nosso trabalho aqui, né, profissionalmente aqui com a nossa empresa de contabilidade. E certamente o valor que a gente consegue gerar aqui, o valor que eu consigo gerar para mim como sócio, dificilmente eu conseguiria dentro de uma empresa, dentro de um escritório de contabilidade. Essa média aqui que a gente está colocando, por exemplo, aqui como a gente pesquisou aqui para ver no vídeo, eu consegui há uma época, mas trabalhando como um contador interno numa empresa de lucro real, onde a demanda era alta e eu ficava por conta o tempo todo daquilo ali. E a verdade é que hoje a possibilidade ela aumentou muito para mim, considerando que eu trabalho por conta própria, com o meu escritório, fazendo sempre vendas, marketing, aplicação de tudo que a gente tem visto de tecnologia e inteligência artificial para a gente conseguir trazer mais clientes e atender com mais qualidade, tirando a burocracia ali do colo do cliente. Então, basicamente, nós precisamos olhar para o empreendedorismo contábil caso você queira aumentar mais a possibilidade de ganhos na sua carreira como contador. A gente ainda não deu o veredito aqui sobre a contabilidade valer ou não a pena, mas olhando para tudo que a gente tem visto até agora, creio que você já está formulando aí na sua cabeça qual é a resposta correta para essa indagação. Mas vamos continuar. Vamos lá então. Vamos fazer agora o paralelo para a gente poder tomar essa decisão, para a gente poder formular aqui qual é realmente a melhor oportunidade. A gente trabalha com contabilidade, faz sentido ainda no ano de 2025 estar na contabilidade? Vamos lá. Qualquer profissão, ela vai depender muito de quem escolhe a profissão. Se você realmente está engajado, interessado, qual que é o seu motivo? Qual é o porquê? Você tem um motivo? Você tem um filho, uma filha, marido, esposa? Ou será que é você mesmo o porquê que vai fazer com que você tenha interesse de chegar no destino final? Você quer mudar de vida, quer proporcionar uma vida melhor para sua família? A gente não pode deixar tão maquiado assim que a profissão é somente trabalhar com o que gosta e é isso que importa. Não, a gente também precisa ter sucesso financeiro. A gente tem que aliar fazer algo que gosta e também algo que traz um bom retorno para você. E eu falo com experiência própria, com conhecimento de causa, que trabalhar com contabilidade sim vale super a pena. No ano de 2024 e também agora no 2025 a gente tem visto o nosso escritório crescer de uma forma incrível, possibilidades chegando de todos os lados, indicações, prospecção feita através das redes sociais, de um marketing bem construído e isso vai fazer com toda certeza que você, contador e contadora interessado, consiga bons resultados dentro da profissão. É óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia. Eu não estou aqui para falar para você que você vai estudar contabilidade, vai formar e já vai sair dali preparado para empreender, para conseguir desbravar o mundo. Sinto muito, inclusive, em te dizer que você muito provavelmente não vai sair da faculdade preparado e se você que vê esse vídeo já saiu, sabe que a faculdade não nos prepara para o campo de batalha. E é por isso que eu gostaria que você, se diante desse vídeo percebeu a oportunidade que existe em trabalhar com contabilidade, em estar na contabilidade e quer ingressar nessa carreira ou que quer empreender nessa carreira, você precisa de atualização constante para você aprender a parte prática, estratégica, de vendas, de prospecção, de como é que você vai se inserir. Seja você que quer trabalhar com contabilidade por conta própria ou até mesmo você que vai trabalhar em algum lugar. Você precisa de posicionamento, conhecimento, fundamentação prática. E diante de todo esse exposto, de todo esse estudo, eu venho dizer para você que sim, vale super a pena trabalhar com contabilidade nos tempos atuais, visto que o profissional que não se atualiza está perdendo o mercado, então os clientes desse profissional precisam de novos contadores com essa visão mais atualizada e as novas empresas que vêm nascendo também precisam de profissionais dessa forma. E lembrete, todas as empresas de contabilidade que eu estou citando aqui para vocês precisam de uma contabilidade feita, entregue mensalmente, porque senão elas vão ter multas, obrigações acessórias não entregues que vão gerar omissões, podem deixar a empresa inapta. Então, contabilidade regular é uma obrigação de cada uma dessas empresas. Então, você tem um mar de oportunidades. Eu sei que hoje muito se fala em marketing, muito se fala em redes sociais, em vendas, e eu não acho que a gente está errado em entrar nessas profissões. Trabalhar com marketing digital, trabalhar com vendas através da internet é muito bom, mas eu acho que você deve aliar isso à contabilidade, porque a contabilidade, você que tem esse interesse, é uma profissão que demanda
obrigatoriedade das empresas sempre, ou seja, sempre vai ter alguém precisando de um contador, precisando de uma contadora. Mas de nada adianta você saber de tudo isso se você não sabe o beabá, se você não sabe a prática. Porque, como eu disse para vocês, a contabilidade não nos prepara para trabalhar da parte prática. Ela vai ensinar você a analisar balanço, mas você vai ver que na vida real não é isso que a gente se depara todos os dias. E é por isso que eu quero te convidar para conhecer o nosso método, que é o método Contador Protagonista, um passo a passo compilado mostrando como é que você pode fazer cada departamento, como você pode trabalhar por conta própria ou trabalhar num escritório, bem como vender, se posicionar nas redes sociais, com marketing, tudo pronto, passo a passo, sem você ter que montar o quebra-cabeça. O quebra-cabeça já vem montadinho para você, você só precisa aprender ali qual é a lógica do mercado contábil. E se você quer conhecer um pouco mais do método Contador Protagonista, ele vai estar aqui na descrição para vocês e também no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo. Espero ter ajudado você, essa é a minha opinião e eu tenho certeza que se eu ajudei um de vocês, a missão já foi cumprida. Se você gostou desse conteúdo, considere deixar o like nesse vídeo e também deixe o seu comentário aqui para me ajudar você, talvez num próximo vídeo, com uma dúvida que você tem. Espero ter te ajudado, vejo você nos próximos vídeos. Valeu!